Por isso, nessa manhã, nós queremos que não sairemos deste lugar da mesma maneira, mas sairemos cheios de fé. Fé para desfrutar, ó Deus, dos milagres, desfrutar das orações respondidas, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Então, na verdade, o que é a oração intensa? Qual que é o modelo bíblico de oração intensa? Ou qual que é o exemplo que a palavra do Senhor nos dá? E eu queria ler um texto que está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Aqui Tiago fala de um grande homem de Deus. Na verdade, Elias representa os profetas. E olha o que o apóstolo Tiago fala. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo. E a chuva, e o céu deu a chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Acho interessante porque a Bíblia ela é perfeita. E aí você olha para Elias, o cara mandou cair fogo do céu, caiu fogo, consumiu os profetas de Baal. Orou para que não chovesse, a terra ficou sem chuva por 3 anos e meio. E aí a Bíblia vira e fala, olha, fica tranquilo, porque Elias não é diferente de você. Elias não é esse suprassumo. Elias teve os mesmos sentimentos, as mesmas dificuldades, mas foi alguém que orou, e orou uma oração intensa, e quando ele orou intensamente não choveu, mas depois ele orou, e choveu sobre a terra. Na verdade a Bíblia está ensinando o quê? Que Elias tem a mesma natureza que você. Muitas vezes nós achamos que o homem que vai ver os milagres de Deus é o homem que não tem fraquezas, mas a Bíblia faz questão de deixar claro, olha, Elias tinha as mesmas fraquezas que você. Isso aqui na verdade a Bíblia está incentivando você. Na verdade a Bíblia está dizendo o seguinte, não pensa que que aquele que desfruta de milagre, ou aquele que ora e as coisas acontecem, são pessoas extraordinárias. Elias era alguém extraordinário? Não, ele era como você, com as mesmas fraquezas e debilidades, e a Bíblia chama ele de um profeta. Na verdade, Elias ele representa os profetas, assim como Moisés ele representa a lei, Elias representa o profeta. E aí a Bíblia vem e fala, fica tranquilo, porque se Elias orou e aconteceu, você também pode orar e as coisas podem acontecer. Nós podemos clamar e Deus vai ouvir o seu clamor. Você pode falar e Deus vai ouvir a sua oração. Agora, mesmo ele sendo um dos principais dos profetas do Antigo Testamento, ele era alguém sujeito, propenso a ficar desanimado. Eu não sei quanto a você, mas eu já fiquei desanimado várias vezes. Eu já fiquei desanimado. Eu já fiquei querendo chutar o balde várias vezes. E presta atenção, não é só eu e você não. Jesus também já ficou tentado. A Bíblia fala que Jesus ele foi tentado em todas as coisas. Agora a Bíblia está dizendo que Elias ele era esse homem que desfrutou, que experimentou, que foi canal de Deus para tantos milagres. Ele alcançou uma vitória, e você sabe da história, quando Elias sobe no monte e desafia os profetas de Baal. E ali os profetas de Baal começam a clamar para que caia fogo do céu e nada acontece. E Elias fala, não, ora, às vezes ele está dormindo, ora, às vezes seu Deus está surdo, ora, faz. E nada aconteceu. E Elias então manda, ordena e cai fogo do céu, consome. E o povo de Israel se arrepende. E o povo de Israel realmente percebe que ali há um Deus em Israel. Ou seja, foi um grande homem usado. A nação de Israel, ela se rebela, e Elias foi um canal de Deus para de fato levá-los a ver o milagre do Senhor. Aí a nação se arrependeu, e a nação clama, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso através de Elias. Através de Elias. Mas sabe o que é interessante? No dia seguinte, uma mulher chamada Jezabel fica sabendo da história. Não acredito que esse homem fez isso tudo. Fala para ele que ele vai morrer. A Bíblia fala que Elias, para você ver, irmãos, homem não tem medo de homem, mas quando uma mulher fala, o homem treme. O cara desafiou 300 profetas.
Uma mulher falou, fala para ele que vai morrer. O que aconteceu com Elias? Ficou com medo, fugiu. Pediu a Deus para matar ele. Foi para a caverna ficar escondido. Apenas porque Jezabel ameaçou matar Elias. Apenas porque ela ameaçou, falou, vai morrer. Vai morrer. E qual que foi a atitude de Elias? Ele ficou desesperado. Ficou angustiado, ficou preocupado. Agora, nada disso acontece por acaso. Isso fala o quê? Elias, ele sofreu como eu e você. Ele está propenso às mesmas coisas que eu e você. Mas mesmo assim, ele foi o homem que Deus usou para mandar cair fogo do céu. Mas logo depois, ele abandonou tudo e fugiu. Por quê? Porque ele era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você temos. Quantas vezes você já ficou desanimado? Agora, é tão interessante porque nós lemos em Tiago, eu quero ler lá em Tiago com vocês, 5,17. Tiago diz, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Versículo 18. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então, na verdade, a Bíblia diz que ele orou com instância. Volta ao versículo 17. E orou com instância, intensidade, para que não chovesse. Ou seja, a Bíblia, Tiago está falando que Elias orou de uma maneira fervorosa, para que não chovesse. Mas é tão interessante, porque quando você vai estudar a palavra do Senhor, projeta para mim, 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, parece que está diferente. Parece que ele não fez nada do que uma declaração. Tiago aqui está falando que ele orou de uma maneira intensa, mas quando você vai ler na Bíblia, olha o que ele diz. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Essa aqui foi a oração que ele falou. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Qual foi a intensidade aqui? Qual que foi a intensidade que ele orou aqui? Qual que foi o clamor? Ele não gritou, ele não chorou, ele não desesperou. Ele apenas declarou uma palavra. Ele apenas abriu a boca e declarou. E a nação toda passou pela seca durante 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, não choveu. Não choveu. Não choveu. Então é interessante que no mesmo dia que Elias teve a vitória no Monte Carmelo, Elias declarou, falou, não vai chover. Não vai chover. E por 3 anos e meio, o que aconteceu? Não choveu. Não choveu. Então aqui está falando que ele orou, mas foi uma oração simples, você não vê nada de extraordinário. Você não vê Elias indo para o monte, ainda que ele estava no monte, né? Você não vê Elias desesperado, chorando, gritando, Deus me ouve, não. Ele declarou. Ele declarou. Aí é tão interessante porque depois que passa o tempo de seca, como que foi que Elias orou para chover? Como que foi que Elias orou para chover? Volta lá para Tiago. Eu quero ler com você de novo, porque é bom fazer esse paralelo. Tiago 5,18. Então presta atenção. Aliás, vamos para o 17, que você precisa prestar atenção nesse meio termo. E orou com instância, orou intensamente, para que não chovesse sobre a terra, e não choveu. Mas qual que foi a intensidade? Você não vê intensidade de clamor aqui. Foi apenas uma declaração. Ele liberou uma palavra. Versículo 18. E orou de novo. E o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então, olha como que Elias orou para chover agora. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 41.
Então Elias disse a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Ou seja, o que ele fez? Ele ajoelhou, colocou a cabeça entre os joelhos e começou a orar. Presta atenção aqui. Esse é o nosso conceito natural de oração intensa. É quando você ajoelha, é quando você chora, é quando você desespera na presença do Senhor, é quando você clama na presença do Senhor. Olha o que diz o versículo 43. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: tem nada não, profeta. Então disse Elias: volta. Quantas vezes aconteceu isso? Por 7 vezes. Elias ajoelhava, orava: vai lá, vê se está vindo a chuva. O servo ia: não está não. Ele ajoelhava de novo. Ele fez isso por 7 vezes. Por 7 vezes Elias orou, ajoelhado, com o rosto entre os joelhos. E levantava e falava para o servo: vai lá ver se a chuva veio. Nas primeiras 6 vezes não aconteceu nada. Isso aqui é algo meu, tá? Eu nunca consegui ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Eu nem sei se é possível você ver a olho nu, mas o servo viu. Eu acho que ele cansou de ir. Isso aqui é uma opinião minha. Falou: não, tem uma nuvenzinha lá pequenininha do tamanho da mão de um homem. Elias falou: não, tá bom, vai chover, a chuva está chegando. Elias fez isso por 7 vezes. Orou da mesma forma, encurvado, com o rosto no chão, entre os joelhos. O que você fala? Quando você vê alguém orando assim, o que você fala? Rapaz, olha a intensidade desse irmão. Olha o clamor desse irmão. Não tem como Deus não ouvir. Mas quantas vezes ele orou? Por 7. Por 7. Mas é tão interessante porque, diferente da primeira, a Bíblia fala, Tiago fala, que ele apenas orou para chover. Volta lá, Tiago 5,18. E orou de novo. Uma oração simples. Não foi uma oração intensa. Presta atenção, isso aqui, Tiago aqui está explicando qual que é o conceito de oração intensa e qual que é o conceito de oração. Elias fez 2 tipos de oração aqui. O conceito natural, você olha a primeira oração, que ele apenas declarou para Acabe, falou: a partir de hoje não vai chover. Para a gente isso nem é oração. Porque oração para muitos é você chorar, é ajoelhar, é você clamar ao Senhor. Aí sim é uma oração. Mas Tiago fala que, quando ele apenas declarou, isso sim foi uma oração intensa. Isso sim foi uma oração realmente intensa. Foi uma oração com intensidade. Mas quando ele orou 7 vezes ajoelhado, com a cabeça entre os joelhos, o que a Bíblia fala? E ele orou de novo. E ele apenas orou. Não foi uma oração com intensidade. Não foi uma oração realmente com intensidade. Porque para nós o conceito natural de intensidade é aquela que você se joga no chão, abre os braços e grita: Deus me ajuda. Deus me ouve. Isso é uma oração intensa para nós. Mas segundo a Bíblia não. Segundo a Bíblia isso é uma oração. Segundo o que o Tiago está mostrando, isso é uma oração. No final de 3 anos e meio, Elias orou. Elias orou. Qual oração é mais simples? É aquela que você apenas fala? Ou é aquela que você encurva, chora? Não, Deus está falando que a oração intensa de Elias, aqui no caso de Elias, eu vou explicar isso, o contexto disso para nós, é que a oração de Elias intensa foi a declaração que ele fez. A primeira oração foi a oração intensa. A primeira oração, Tiago diz que ele orou intensamente, mas a segunda vez que ele ora para chover, a Bíblia fala que ele apenas orou. Orou. Na verdade, quando você ora em desespero, clamando: ó Deus, às vezes para nós isso é intensidade, mas para Deus é apenas uma oração.
Mas, ao invés disso, quando você apenas declara com fé, você nem ora 2 horas, mas você faz apenas uma declaração, essa circunstância vai mudar em nome de Jesus. Para Deus, isso é intensidade. Sabe o que isso nos mostra? Que os caminhos de Deus são diferentes dos nossos. Os métodos de Deus são diferentes dos nossos. Os métodos de Deus são diferentes do nosso. Por isso que você precisa, e eu e nós precisamos como igreja, crescer em fé. Crescer em fé. Nós precisamos ter uma oração que vai aumentar a nossa fé. E é tão interessante porque lá em Lucas, abra a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 17. Os discípulos aqui pedem ao Senhor para que Jesus possa aumentar a fé deles. Lucas capítulo 17, versículo 5, olha o que a palavra do Senhor diz. Então disseram os apóstolos ao Senhor. Então presta atenção, em muitos lugares da Bíblia, os discípulos não eram chamados de apóstolos, eram de discípulos. Mas aqui, a Bíblia fez questão de honrá-los, chamando eles de apóstolos. Por quê? Por causa da oração, do pedido que eles fizeram. Olha, qual foi o pedido que eles fizeram? Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. O Senhor gosta disso. O Senhor gosta quando você pede, Deus, aumenta a minha fé. Gera fé no meu coração. Gera fé no meu coração. E aí a Bíblia continua dizendo, respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé, do tamanho do monte fulano, é isso? Do tamanho de uma melancia. Não, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Não sei se você já viu uma semente, um grão de semente de mostarda. É mínimo. É um carocinho, menor que um caroço de arroz. Parte ali em várias vezes o caroço de arroz que vai ser um grão de mostarda. O que Jesus está falando? Você precisa ter uma grande fé? Não. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vai obedecer. Então, o Senhor, aqui ele responde a pergunta dos apóstolos. O apóstolo fala, Senhor, aumenta a nossa fé. Qual que foi a resposta de Jesus? Sabe como que você vai aumentar a sua fé? Vocês estão falando que vocês não têm uma fé grande. É isso que os discípulos estavam falando. Se o Senhor precisa aumentar, é porque a minha fé é o quê? Pequena. É ou não é? Jesus está falando, sabe como que a sua fé aumenta? Usa a fé que você tem. A sua fé é pequena. Jesus estava falando isso. Vocês estão falando que a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda, é uma fé pequena. Porque eles pediram para aumentar. E Jesus fala o quê? Se vocês tiverem uma fé, e essa fé vocês já têm, é uma fé pequena do tamanho de um grão de mostarda, usa ela. Não espera ter uma fé grande, não. Não espera a sua fé crescer, não. Porque a sua fé vai crescer você usando a fé que você tem hoje. E a fé que você tem hoje é do tamanho de um grão de mostarda. Manda o sicômoro, a amoreira, sair do lugar que está impedindo você passar. E ela vai ser transplantada para outro lugar. Sabe qual que é o nosso problema? Você acha que você só vai ter milagre o dia que você tiver uma fé grande. Não, Deus quer fazer milagre com a fé que você tem hoje. Deus quer levar você a desfrutar de milagre com a fé que você tem agora, que às vezes é uma fé pequena, e Jesus fala, não precisa ser grande não, porque a fé que você tem, ela é suficiente, quando você usar ela, ela vai ser acrescentada, ela vai aumentar. Quando Jesus está falando, fala para a amoreira, fala para o sicômoro, fala para essa árvore, Jesus está dizendo o seguinte, fala para o seu problema. Talvez o problema que você está enfrentando é grande. Fala para ele, presta atenção. Nós não usamos fé, não são para pessoas. Nós usamos fé para o diabo. Sai da frente. É para a enfermidade, é para a circunstância. Remove, saia do meu lugar. Talvez o seu problema é uma enfermidade. Fala para o sicômoro, fala para a moreira. Vai sair em nome de Jesus, você vai ser lançado no mar. Fala para aquela doença. Ah, pastor, mas no mundo natural isso parece que é impossível. E isso é que faz, às vezes, eu e você nos sentimos desesperados. Você acha que não tem saída. Mas o Senhor colocou uma fé no seu coração.
E presta atenção, oração intensa é uma declaração de acordo com a fé que você tem. Às vezes você acha que você precisa ficar no quarto horas, trancado, fazendo batalha espiritual, e ali a libertação. Não, não, você precisa fazer como Elias fez. A partir de hoje não chove. Parece que nem é oração, né? A partir de hoje não chove. Para muitos isso nem é oração. Se você vier pedir uma oração para mim, pastor, ora por mim. Eu falo, você está abençoado em nome de Jesus. O que você vai sair falando? Peço oração, pastor, ele nem ora direito. Nem colocar a mão na cabeça, ele colocou. Pois é, mas mal você sabe que essa é a oração intensa na palavra do Senhor. Porque é uma oração que é produzida com fé. Presta atenção, Deus não está preocupado com muitas palavras. Ou palavras rebuscadas. Não, não. Deus está olhando é o seguinte, a declaração que você fez é por fé. É por fé. E quando você usa a fé que você tem, Deus acrescenta a fé. Quando você usa essa fé que é pequena, que às vezes você fala, pastor, minha fé é pequena, como que eu creio? Como que eu vou crer, pastor? Como que eu vou desfrutar de milagres? Como que eu vou desfrutar de milagres? Jesus está dizendo o seguinte, por menor que a fé seja, por menor que seja a fé que você tem, comece a comandar. Por quê? Porque se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai desfrutar dos milagres. Presta atenção, não esqueça da exortação que o Espírito Santo está fazendo para nós hoje. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Elias era homem sujeito às mesmas tentações. Talvez quando você está orando, o diabo pode falar para você, olha, a situação que você está desesperado, você acha que Deus vai fazer alguma coisa? Não é assim que as coisas acontecem, não. Lembra de Elias? Elias era homem sujeito às mesmas tentações. Elias era homem sujeito às mesmas paixões. E ele usou uma declaração com fé, que aparentemente parecia não ter poder algum, mas foi liberada com fé. Foi liberada com fé. E o milagre aconteceu. Por isso eu quero te dizer algo nessa manhã. Comece a liberar uma palavra profética sobre a sua circunstância. Comece a liberar uma palavra profética diante do seu problema, que você vai ver o milagre de Deus acontecer. Às vezes a desculpa, nossa, pastor, eu não tenho intensidade para orar, pastor, eu não dou conta de orar muito. Quem falou que precisa orar muito? Ainda que é importante orar, sim. Mas o milagre não será liberado por horas de oração. O milagre vai ser liberado pela fé que o Senhor já colocou no seu coração. Você só precisa de uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E você já tem essa fé. E quando você usa essa fé pequena, Deus aumenta essa fé para liberar milagres maiores. Deus aumenta essa fé para liberar milagres maiores. Então começa a ordenar aos problemas que te cercam, às circunstâncias que te sufocam, para que elas sejam arrancadas de perto de você. É assim que a sua fé aumenta. Não espere ter uma fé grande para desfrutar de milagre, porque Deus quer ampliar a sua fé pequena, para que o milagre aconteça na sua vida. Para que o milagre aconteça na sua vida. Quantos creem nisso? Diga amém. Então nós precisamos crer nisso, porque a fé, ela vai aumentar o milagre. Mas a sua fé, ela vai crescer quando você usar essa fé pequena que nós temos. Essa fé pequena que nós temos. Agora outra coisa, se nós queremos desfrutar de milagres, se nós queremos ver os milagres sendo liberados através da nossa oração, nós precisamos ter uma consciência que Elias teve. Qual que foi a chave para que não chovesse? Ah, pastor, foi a fé? Sim, também. Mas olha o que diz, volta lá para 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Elias não orou aqui. Elias liberou um comando. Um comando, e a Bíblia chama esse comando de oração intensa. De oração intensa. Mas qual que foi o comando que Elias deu? Vamos ver aqui como que foi esse comando. Olha o que a Bíblia diz. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Essa aqui foi o comando. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Então presta atenção. Elias aqui estava ciente de algo. Aonde que Elias estava? Na presença do Senhor.
É o que ele fala. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face dele eu estou. Eu estou na presença dele. Eu estou na presença dele, eu estou diante do Senhor. Eu estou diante do Senhor. Então presta atenção. Elias liberou um comando. Não choveu, não foi porque ele liberou um comando, foi porque ele tinha ciência de onde ele estava. Quem estava com ele? Quem estava com ele? Nós precisamos entender isso. O Deus de Israel, cuja presença eu estou. Elias tinha consciência que estava na presença de Deus. Deixa eu te dizer algo, muito mais agora na graça. Você tem consciência que você está na presença de Deus? Você tem consciência que Deus te ouve? Você tem consciência que Deus habita em você? Você tem consciência que agora você é casa de Deus e Deus não vai embora mais? Por onde você vai, Deus está com você. Então é você falando, Deus está falando. Quando você falar e acontecer, não pense que é mérito seu, não, foi Deus. O problema é esse, muitas vezes nós até temos fé, mas você não acredita que Deus está contigo. Ah, pastor, se eu tivesse mais glória, mais presença, não, a presença já habita em você. Deus já é residente em você. Deus já faz morada em você. Por que não choveu? Por que aconteceu a oração? Porque Elias tinha consciência da presença de Deus. Você também precisa estar ciente que você está na presença de Deus. Que você está na presença do Senhor. Deus habita em você. Você deve estar ciente da presença do Senhor. E aí quando você declara, não é você que declara não, Deus declara através da sua vida. Deus declara através da sua vida. E você saber que Deus está com você faz toda a diferença. Você saber que Deus é por você faz toda a diferença. Você saber que Deus está em você faz toda a diferença. Toda a diferença. Por isso nós precisamos estar cientes. Você não está orando sozinho. Você não está vivendo sozinho. Tem um Deus que habita em você. Tem um Deus que te chamou para ser mais do que vencedor. Tem um Deus que é por você. E se Deus é por você, quem poderá ser contra você? Quando nós temos essa consciência, sua postura muda. Eu sempre falo isso. Então, eu tenho 3 filhos. E é tão interessante, porque se às vezes eles estão sozinhos, a atitude dele é outras. Mas quando eles estão com os pais, você percebe isso. Eles ficam mais seguros. Seguro. Então, se eu mando meu filho, às vezes, então eu tenho um mais novinho, e às vezes eu falo, vai lá em casa os quartos ficam em cima, e eu falo, Luca, vai lá na cozinha pegar água para o papai. O que ele fala? Pelo amor, eu tenho medo, eu não vou não. 9 horas da noite. Vai lá, não vou não, pai, eu tenho medo, pelo amor de Deus, está escuro. Eu falei, você tem medo de quê, Luca? Não, eu estou com medo. Eu falei, então vamos lá. Na maioria das vezes eu deixo ele lá, mas às vezes eu vou. Quando eu vou com ele, você acha que ele vai com medo? Não, porque ele está ciente. Tem alguém comigo. Se aparecer alguma coisa aqui, meu pai vai me proteger. Capaz que eu corro e deixe ele lá. Mas na cabeça dele, eu vou protegê-lo. Porque ele está ciente da presença. Deixa eu te dizer algo, quando você está ciente da presença de Deus, você fica ousado. É assim ou não? Eu lembro quando eu era menino, e eu tinha uns amigos mais fortes e bom de briga. E eu lembro que a gente ia jogar bola, e tinha um amigo meu que ele gostava de brigar, e ele virava e falava, vai lá e empurra aquele menino lá. Eu falei, vai me bater? Vai não vou deixar. Eu ia lá, empurrava e corria para de trás do meu amigo. Acabou, estava resolvido o problema, porque você ganha segurança. Agora, você não tem um amigo forte, você tem o Deus Todo-Poderoso habitando em você. Quando nós temos essa clareza, você vai falar com outra autoridade, você vai viver de uma maneira ousada. Por quê? Porque aquele que não dorme, ele está com você. Aquele que não descansa, ele está com você. Elias tinha ciência disso. Eu estou falando aqui, mas eu não estou falando de qualquer maneira. Eu estou falando porque o Deus de Israel está comigo. Eu estou na presença dele. Vocês não estão vendo não,
mas vocês perceberam o poder dele. Se ele foi capaz de mandar fogo e queimar tudo, não vai chover. E não choveu. Ele não ficou horas falando, não vai chover, não vai chover, não vai chover. Declara comigo, não vai chover. Mais uma vez, não vai chover. Não, não. Eu estou com meu Deus. E não vai chover. Mas não é porque eu estou falando, é porque eu estou na presença dele. Você tem que entender isso. O milagre não vai acontecer, não é porque você é forte. Não é porque você presta atenção nisso. Nem é porque você é perseverante. É porque Deus habita em você. E esse Deus que habita em você tem milagres disponíveis para você. Nós precisamos ter ciência aonde você foi colocado. Você foi colocado nele, você é casa dele, você tem autoridade para desfrutar disso, para desfrutar desses milagres, para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, quando você falar, creia, o Senhor está falando através de você. Ele está com você, Ele não vai te deixar. Usa a autoridade que o Senhor te deu. Usa a autoridade no seu nome, no nome do Senhor. A palavra do Senhor fala que toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus. Mas Cristo deu essa autoridade à igreja. Você é a autoridade do Senhor na terra, para desfazer. Tudo que ligares na terra vai ser ligado no céu. Tudo que desligares na terra vai ser desligado no céu. A palavra do Senhor fala que tudo que nós pedimos no nome do Senhor vai ser concedido. Você já parou para pensar nisso? Tudo que nós pedimos, projeta, acho que é Mateus 18. Tem que ser agora, senão você vai achar esse texto aí, David. Está nessa região, aí. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra, terá sido desligado nos céus. 19. E também, em verdade também vos digo, se dois dentre vós, sobre a terra, por isso que a oração, quando a gente fala, ora com o seu irmão aí. Assim, que pastor chato, para que nem conheço a pessoa que está do meu lado, para que eu vou orar com ele? Olha o que a Bíblia diz, em verdade também vos digo, se dois dentre vós sobre a terra, olha essa expressão, concordarem a respeito de qualquer coisa. Uau! Por isso quando você vai orar com o irmão que está do seu lado agora, pensa bem no que você vai pedir, porque Deus vai ouvir e vai fazer. Qualquer coisa que porventura pedir-lhe, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está no céu. Mas por quê? Ele está no céu, mas a presença dele está em você por meio do Espírito Santo. Nós precisamos ter ciência disso. Você não está fazendo qualquer oração, não. Você está ligando e desligando, você está liberando e está amarrando. Por isso, quando você comandar, o diabo tem que ouvir. Nós estávamos no encontro esse final de semana. Meus meninos chegaram lá em casa achando o máximo, pastor Nil. Tinha uma pessoa que ficou possessa lá. E eu estava no microfone. E eu acho interessante porque os irmãos ficam ousados, né? Eu acho o máximo. Todo encontro eu falo, quem nunca expulsou o demônio, levanta a mão. Eu falo, a hora que ficar um, eu vou te chamar para você expulsar. Que é isso, pastor? É verdade. Você precisa entender que a autoridade que você tem. E os irmãos falam e falam. E às vezes o diabo rejeita. Eu lembro uma vez que eu fiquei tão frustrado. Estava no encontro. Orei na libertação. Fiquei quase 40 minutos, o diabo não saiu. Aí chegou um irmão mais maduro lá. Falou, em nome de Jesus, sai. O diabo foi embora. Eu me senti o pó da rabiola. Falei, ô crente miserável que eu sou. E aí nesse encontro tinha uma pessoa que estava lá dando trabalho. E o meu menino mais novo, de 8 anos, ele ora na libertação com o endemoniado. Verdade. No batismo do Espírito Santo, tem uma foto lá que ele estava orando com um menino desse tamanho. Menino não, homem. 8 anos, está lá. Vai ser profeta nessa geração. Meus filhos são herança do Senhor. Não é só os meus não, os seus também. E aí, tinha uma pessoa que estava dando muito trabalho lá, né? E eles estavam falando, pastor, o pastor Nil chegou lá. Nem orou. Só soprou. Saiu. Eu falei, para você ver. É verdade. Por quê? Porque, presta atenção, muitas vezes nem é o que você fala. É ter consciência de quem você é e quem está com você.
Nós precisamos ter consciência. Você tem que ter consciência da presença do Senhor. Pastor, mas eu errei. E aí, Deus não mudou de casa não, meu filho. Deus habita nessa casa, porque essa casa já foi limpa. E uma vez que ela foi limpa, ela não pode ser suja, porque o sangue está correndo nela. O sangue de Cristo habita em você. Elias tinha consciência. Elias tinha consciência. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva vai cair nos próximos 3 anos. Não foi uma oração poderosa. Talvez será só isso? Nem ajoelhou, nem orou, nem colocou a cabeça no joelho. Porque ele orou sabendo quem ele era, aonde ele estava. Ele estava na presença do Senhor. Quer ter poder nos seus comandos? Tenha revelação aonde você está, aonde você habita. Você habita no esconderijo do Altíssimo, você descansa à sombra do Onipotente. Ele é com você. Ele é com você. Quantos querem nisso? Diga amém. Agora a nossa oração, ela precisa ser eficaz. Agora, por que a sua oração é eficaz? Eu gosto muito desse versículo, está lá em Tiago capítulo 5, versículo 16, que a Bíblia diz, muito pode por sua eficácia, a súplica, esse aí mesmo, pode deixar. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode por sua eficácia, a súplica do justo. Ou seja, a Bíblia está dizendo o quê? Que a oração do justo, ela é eficaz. O que é eficaz? Funciona. 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 Então, as pessoas muitas vezes, elas acreditam que para uma oração ela ser eficaz, ela precisa ser de uma determinada forma. Então você tem que ir no monte 7 semanas, orar. Quando na Bíblia é tão interessante, porque se você for olhar no original, no grego, essa palavra eficácia é enérgio, que vem de energia. Então olha o que a Bíblia está dizendo. Muito pode por sua energia a oração do justo. Qual que é essa energia? É o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo. Então, o contexto está dizendo o quê? Que quando você declara pela fé, qual fé? Que você habita no Senhor, que Deus habita em você. Mas não é só isso não, você é justo. Você é justo. Consciência de justiça. Consciência do que Cristo fez por você. Eu sou justo. Não tem mais nenhum impedimento entre eu e Deus. Eu tenho caminho liberado, acesso liberado. Eu sou justo, eu fui justificado pelo sangue. E uma vez que eu fui justificado pelo sangue, tem energia fluindo na minha vida. Tem poder do Espírito fluindo na minha vida. E quando eu abrir a boca, essa energia, esse dínamos, esse poder de Deus vai ser liberado. E por causa disso a oração funciona. Então isso significa que quando você declara pela fé, de acordo com a posição que você ocupa, de justo, não é de pecador miserável, sem vergonha não, justo. O que acontece? Poder de Deus é liberado através das suas palavras. Poder de Deus é liberado através da sua vida. Poder de Deus é liberado através de você. Então, presta atenção, muitas vezes nós não recebemos mais milagres porque nós achamos que o problema é Deus. Não, pastor, o dia que Deus me abençoar, não, Deus já te abençoou, o problema é que nós não temos realidade. Então, muitas vezes eu brincava lá em casa, e eu brinco até hoje, que às vezes a gente fala, Deus, tem misericórdia de mim, para com isso. Seja misericordioso. Não pode orar assim, meu irmão. Porque ainda você está orando numa posição errada. Deus já é misericordioso. E já foi misericordioso quando Ele enviou Cristo. Deus, Ele não vai usar de misericórdia com você, não. Ele usou de graça. Ele usou de graça. Ele enviou seu Filho. Pastor, mas então por que a cura ainda não acontece, o milagre não acontece? Será que existe algum obstáculo espiritual que Deus... Não, Deus está esperando você usar a fé pequena que você tem, para mandar essa amoreira ser lançada no mar. Então presta atenção, o problema não é Deus, Deus está do seu lado.
Deus está do seu lado. Essa é outra questão. Muitas vezes nós achamos que nós temos, não, pastor, Deus vai me abençoar o dia que eu parar com isso. Para com isso, Deus está do seu lado. Todo impedimento já foi removido. Tudo que era problema na sua vida já foi crucificado lá na cruz. Então Deus não é o problema não, pelo contrário, Deus está a seu favor. Deus está lá, vamos lá meu irmão, abre a boca, fala, comanda, que o milagre vai acontecer. Mas muitas vezes nós achamos que o problema é Deus. É Deus que está resistindo, pastor. É Deus que não está querendo abençoar. Vê lá, se esse é o coração de Deus. Vê lá se esse é o coração de Deus. Muitas vezes nós temos a atitude que Moisés às vezes teve. Eu acho tão interessante que Deus tem certas atitudes que Deus não gosta. Então, a Bíblia fala, eu até falei isso ontem, Moisés chegou diante do Mar Vermelho. Tem o Mar Vermelho, é um problema ou não? É grande. Atrás tem quem? Tem o exército de Faraó vindo para destruir. O que Moisés vai fazer nessa hora? Vai orar. Sabia que tem hora que você não tem que orar? Parece que você vai achar que eu sou meio doido. Tem hora que Deus não gosta que você ora. Porque parece que foi isso que Deus falou para Moisés. Foi isso que Deus falou para Moisés. Abre aí para mim, Êxodo capítulo 14, versículo 15. Então, volta para o 14 lá, isso. Não, vamos para o 15 mesmo. Olha o que é 15. Olha o que, então, essa aqui é a situação. Moisés está diante do Mar Vermelho, com o povo de Israel, com toda a congregação, e o exército de Faraó está vindo atrás para destruir. Ele para o quê? Para orar. E agora? Eu vou buscar Deus, porque Deus tem que fazer alguma coisa. Deus falou que ia libertar, Deus o tirou, e agora? Aí ele fala, ele ora. Disse o Senhor a Moisés: por que você está orando? Não parece estranho? O que crente faz? Ora. Mas tem hora que parece que Deus não quer que você ora. Por que você está clamando a mim, Moisés? Diz aos filhos de Israel: não para. Por que você parou? Continue marchando. Versículo 16. E você levanta o bordão. O bordão aqui é o cajado, era a autoridade que Deus tinha dado para Moisés. Você tem um cajado. Você tem autoridade. Sabe por que às vezes o milagre não acontece? Porque você está com cajado para o chão ainda. Levanta esse cajado para a circunstância e manda o mar abrir, que ele vai abrir. Tem hora que orar não resolve. Tem hora que você tem que partir por cima, para cima. E vai acontecer. Vai acontecer. Muitas vezes nós esperamos a circunstância ser favorável. Não, às vezes o que está favorável é que você não está vendo nada, só mar. Só diabo. O diabo está atrás e o mar está na frente. E agora? Estou cercado. Parte para cima, porque se o mar não abrir, você vai passar por cima dele. Ou você vai beber ele inteirinho. Mas você vai chegar do outro lado. Parece que tem hora que Deus não gosta de atitude espiritual. Esse é o problema. Às vezes a gente só ora. Mas tem que ter ação. Tem que ter autoridade. E essa autoridade já te foi dada. Deus virou para Moisés: para que você está lamuriando aí, meu filho? Levanta, eu já te dei autoridade. Bate esse cajado no mar que ele vai se abrir. Manda o povo continuar. Manda o povo continuar. Há momento que Deus parece que fica descontente. Por quê? Por quê? Não, Deus ignora isso. Deus fala: por isso que você não desfruta do melhor. Continua andando, que o milagre vai acontecer quando você estiver andando. Deus já te deu autoridade. Deus já te deu autoridade. Autoridade. Quantos creem nisso? Diga amém. Então presta atenção, tem momentos que você não adianta orar. Tem momentos que a oração não vai resolver. Tem momentos que você tem que usar autoridade. Autoridade. Autoridade que Deus vai fazer. Que Deus vai realizar. Que Deus já te deu. Só se aproprie, porque já é seu. Já é seu. Mas nós às vezes achamos que nós temos que ser intensos demais. Irmãos, presta atenção, eu não sou contra orar. Eu acho que nós oramos pouco. Mas você precisa arrancar esse conceito religioso. Religioso, que às vezes para você desfrutar de milagres, você vai ter que passar horas orando. Eu acredito que às vezes, em determinados momentos, isso vai acontecer. Mas você não vai ter muito tempo para isso.
Você vive uma vida corrida. Se você for ter que parar 6 horas para orar, você não vai experimentar de milagre não. Porque você não vai orar 6 horas. Por isso você tem que saber aonde você está. Você está na presença do Deus vivo. Ele habita em você. Quem você é, muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Quando o justo ora, poder é liberado. E já te foi dado autoridade. 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 Agora, nós precisamos orar pela bênção. E aqui é o problema. Deixa eu ver meu horário aqui. Jesus amado. Já estou acabando. Os músicos podem subir já, tá? Pra você achar que está acabando. Aqui está o problema. Elias fez 2 orações. Fez ou não fez? Primeiro ele orou para condenar. Seca é condenação, é juízo. Então toda vez que você vê no Velho Testamento seca, é juízo de Deus. Deus vinha com juízo, trazendo seca. O povo sofria por causa do pecado. Mas ele teve dificuldade para orar, para que Deus condenasse o povo, sim ou não? Não. Não teve. A oração foi simples, rápida e funcional. Então quando Elias foi declarar julgamento sobre o povo, ele foi capaz de liberar fé. Presta atenção nisso. Quando Elias foi declarar julgamento, vocês estão idólatras, vocês ficaram idolatrando Baal por 3 anos, por causa disso, não vai chover. Fé foi liberada, sentença foi decretada, e o juízo foi derramado. Mas quando ele foi orar pela bênção, ele teve que orar 7 vezes. Às vezes esse é o nosso problema. Nós temos dificuldade de orar pela bênção de Deus. Nós temos mais fé que Deus executa juízo do que Deus pode abençoar. Essa era a atitude de Elias. Tanto é que a oração pela bênção, nós lemos, ele teve mais fé no julgamento do que fé para Deus enviar a bênção. Quando chegou o momento de Deus enviar a bênção, Elias orou da mesma maneira? Não. Deus! E orava, clamava. Orou não sei por quanto tempo. Mandou o servo ir lá ver, vai lá, porque talvez Deus vai mandar a chuva agora. Por quê? Presta atenção nisso. Porque muitas vezes nós temos dificuldades de crer que Deus, Ele quer te abençoar. Na cabeça de muitos, nós temos mais facilidade de crer que Deus quer amaldiçoar do que Deus quer abençoar. É o que a Bíblia diz. Às vezes você nunca parou para ver isso. Às vezes você nunca parou para ver isso. Para decretar juízo, a oração foi rápida, instantânea, fé foi liberada. Mas quando chegou o momento de Deus enviar a bênção, eles começam a orar intensamente. Mas a Bíblia fala que foi apenas uma oração. Porque nós às vezes ainda temos dificuldades de crer na bênção de Deus sobre nós. Acreditamos na maldição. Pastor, Deus deve estar pesando a mão, isso é juiz de Deus. Isso é porque eu cometi isso, agora Deus está resistindo. Mas quando você levanta a mão para orar que Deus vai te prosperar, que Deus vai multiplicar suas finanças, que Deus vai te curar, que Deus vai te dar uma família, aí você tem dificuldade de crer. Será mesmo, pastor, que é tão fácil assim? É isso que eu sou acusado, às vezes vocês não sabem, mas é isso que o povo me acusa. Pastor, será que Deus só tem coisa boa para mim? Porque ainda nós vivemos uma geração de religiosos que somos difíceis de acreditar que Deus é bom. É mais fácil Deus mandar seca do que Deus mandar chuva. Foi assim, isso aqui, às vezes você nunca parou para pensar, mas eu estou te mostrando aqui a cabeça de Elias. Para mandar juízo, foi rápido. Mas para liberar o milagre, custou caro. Será que custou caro porque Deus não queria abençoar? Não é isso. Não é isso. É tão interessante. Se você for calcular, e tem esse cálculo, o tempo que Israel se rebelou contra Deus antes de Elias,
antes de Elias falar, ó, não vai chover. Não vai chover. Então, desde a época de Salomão até chegar, foram 80 anos. E Deus nunca enviou seca. 80 anos de idolatria, de rebeldia, Deus não havia mandado seca. Elias chegou, 3 anos, Elias declarou, não vai chover, não vai chover, não vai chover. Então presta atenção nisso. Por 80 anos, Deus foi paciente. Por 80 anos, Deus não derramou a seca sobre Israel. Depois que Deus derramou a seca, quando o povo se arrependeu, sabe quando que veio a chuva? No mesmo dia. Por quê? Porque isso mostra o coração de Deus. O coração de Deus não é para amaldiçoar. Deus é paciente. Deus, ele é tardio em irar, é o que a Bíblia diz. Com você não tem ira, não tem julgamento. Isso aqui é para os lá de fora. Mas a bênção de Deus para aquele que se arrepende. Ontem eu estava tão feliz aqui porque são pessoas que mudaram de vida. E eu estava falando sobre isso, sobre vida abundante. Viver uma vida errada a vida inteira, mas no mesmo dia ele vai ser cercado pela bondade do Senhor. Nós precisamos crer nisso. Nós não somos o povo do juízo mais. Nós não somos o povo que acreditamos que Deus ele vai amaldiçoar. Você vê Deus como paciente. Você vê Deus como aquele que não quer amaldiçoar. Deus não quer mandar para o inferno, não. Deus quer levar para o céu. Deus quer levar para o céu. Só não teve chuva quando Elias chegou. Acabou a graça. Porque Elias aponta para o Velho Testamento, profeta. Agora nós precisamos entender algo. Elias é profeta do Velho Testamento, é profeta do juízo. Eliseu representa Cristo, Elias não. Nós precisamos entender o coração de Deus. Elias teve mais facilidade para orar pelo juízo do que orar pela bênção. Ele teve mais fé para decretar juízo do que decretar bênção. Nós não podemos ser assim. Tem bênção de Deus liberada sobre a sua vida. Tem milagre te esperando, hoje mesmo, essa semana. Mas às vezes nós temos dificuldades de crer. Pastor, como que isso vai acontecer? O como eu não sei. Eu só sei que Deus é bom. E Deus te salvou para te abençoar, não foi para te amaldiçoar. Deus te trouxe para o reino dele, não foi para derramar juízo, foi para derramar bênção. Foi para derramar bênção. Foi para derramar bênção. Você precisa entender, para muitos ainda, Deus é muito mais fácil amaldiçoar do que abençoar. Mas eu quero que você mude isso nessa manhã. O nosso Deus é muito mais rápido para abençoar e muito mais lento para julgar. Por isso que você precisa sair daqui e falar dessa graça lá fora. Porque para muitos ainda Deus é mau. Pelo contrário, há tempo ainda. Nós precisamos aprender a orar. Ore pela bênção, não ore pelo juízo. Até brinquei com os irmãos, eu falei, esse ladrão roubou essa iluminação porque a gente não amaldiçoa, né? E é verdade. Nós não estamos aqui para amaldiçoar, porque nem Deus veio para amaldiçoar, Ele veio para abençoar. Nós precisamos saber o que é oração intensa. Oração intensa é aquela que clama pela bênção de Deus, sabendo que Deus está do seu lado, que você está na presença de Deus e que você foi justificado pelo sangue de Cristo. Quantos creem nisso? Fica de pé onde você está nessa manhã. Não sei qual circunstância está na sua frente. Não sei qual amoreira está impedindo o milagre de chegar na sua vida. E talvez, com certeza, eu já fiz essa oração várias vezes. Deus, aumenta a minha fé. Porque o dia que eu tiver uma fé grande, Deus vai fazer muitos milagres. Não. Nessa manhã nós precisamos saber o seguinte: Deus quer usar a fé que você tem hoje, que é uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas ela é capaz para arrancar essa árvore, esse impedimento para o seu milagre acontecer.
Por isso você vai orar agora, de acordo com essa fé, sobre a circunstância que você sabe qual é, que você quer ver o milagre de Deus. Enquanto os irmãos ministram uma canção, erga sua voz, comece a chamar a existência o milagre de Deus sobre a sua vida. Comece a chamar a existência o milagre de Deus sobre a sua casa. Comece a chamar a existência o milagre de Deus sobre a sua família. Oh Espírito Santo de Deus, Pai, nós cremos, Pai, cremos, oh Deus, que nós estamos na presença do Senhor. Nós estamos na presença do Senhor, o Senhor habita em nós. Pai, por isso, ó Deus, nós declaramos nessa manhã, Deus, que milagres são liberados. Deus, declaramos, Pai, que portas são abertas. Pai, declaramos que amoreiras, árvores são removidas. Pai, aquilo que impede, ó Deus, o nosso milagre, aquilo que impede o fluir do Senhor, aquilo que impede o agir do Senhor, Deus, é removido nessa manhã. Deus, é cancelado nessa manhã. Pai, nós declaramos o nome de Jesus. Deus, que o Senhor, ó Deus, abre portas. Pai, que o Senhor libera milagres. Pai, que o Senhor libera curas. Pai, tudo aquilo que os nossos irmãos, ó Deus, têm clamado, nós declaramos são liberados nessa manhã. Pai, são liberados nessa manhã, Pai, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Nós somos justos diante do Senhor, Pai, nós somos justos diante do Senhor, justos, ó Deus, pela fé no sacrifício de Cristo Jesus. Pai, por causa disso nós oramos, por causa disso nós declaramos, milagres serão liberados em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Você agora vai se juntar com esse irmão agora, 2 a 2. Você vai perguntar para ele o que ele quer que você ora. E você vai liberar milagres sobre a vida dele. Você vai liberar um milagre da parte de Deus sobre a vida dele. Você vai declarar o que a Bíblia diz: se 2 dentre vós concordarem sobre a terra a respeito de qualquer coisa, o Senhor vai liberar. Comece a orar pela vida dele agora em nome de Jesus. Comece a liberar os milagres agora em nome de Jesus. Comece a chamar a existência agora em nome de Jesus. Oh! Sim, Deus, nós declaramos milagres, orações respondidas. Chamamos a existência agora no nome de Jesus. Profetizamos, oh Deus, a mão do Senhor, o agir do Senhor. Oh Espírito Santo, Espírito de Deus, Pai, libera, Deus, nós declaramos, profetizamos, Deus, o Senhor, oh Deus, vai adiante dos meus irmãos nessa hora. Pai, o Senhor libera fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Espírito de Deus, Pai, nós profetizamos o agir sobrenatural do Senhor. Oh Espírito Santo, oh Jesus, oh Senhor, nós cremos, nós nos apropriamos nessa manhã dos milagres do Senhor. Pai, declaramos que o Senhor, ó Deus, vai adiante. Declaramos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, vai à frente, abrindo caminho. Deus, toda a moreira é removida. Nós lançamos ao mar agora todo impedimento, todo levante, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Estenda sua mão direita para o céu nessa manhã. Diga assim: eu declaro que eu sou cercado pelo favor, pela bondade e pela graça de Deus. Eu declaro que toda amoreira, todo problema, toda árvore que tem resistido o meu milagre, seja lançada ao mar, em nome de Jesus. Eu sou abençoado, favorecido e agraciado em nome de Jesus. Aleluia. Você crê nisso? Tenha uma semana abençoada, cheia da presença, da glória abundante do Senhor, em nome de Jesus. Não vá embora antes de você liberar uma palavra de fé, de vitória sobre a vida desse irmão que está perto de você.
Deus abençoe, em nome de Jesus. Estamos encerrados, em nome de Jesus.